Bom dia, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pelo interesse. Meu nome é Lia, eu trabalho no BRICS Policy Center e a gente está fazendo aqui essa parceria com a Embaixada da Suécia. E queria apresentar para vocês os palestrantes de hoje. A gente começa a fala com a embaixadora da Suécia no Brasil, que é Johanna Brismar Sku. Temos também aqui com a gente Sandra Silva Paulsen, que é economista com doutorado em economia na SLU, em Uppsala, na Suécia. Temos também Esther Solano, que é doutora em ciências sociais pela Universidade Complutense de Madrid e professora de relações internacionais na Unifesp. E temos também o professor da casa, Carlos Frederico Coelho, que ajuda a gente a coordenação do MAP, nosso mestrado profissional do IRI, que é doutor em ciência política, advogado e alumni da Suécia, onde ele fez mestrado em relações internacionais e europeias. A dinâmica de hoje, eu vou passar a palavra para a embaixadora, ela vai começar com a sua apresentação, depois a gente vai fazer um bate-papo. Eu gostaria de lembrar a todos que aqui embaixo, na plataforma do Zoom, tem um botão chamado Questions and Answers, Q&A, onde vocês podem fazer as perguntas de vocês, que chegam diretamente para os panelistas, e depois das apresentações de todo mundo, a gente vai abrir para um debate, uma conversa e tentar responder as perguntas que chegarem para a gente, tá? Obrigada, bom evento e boa sorte. Embaixadora, a palavra está com você. Muito obrigada, bem-vindos a todos e todas. Sou muito honrada de abrir esta discussão tão importante. Íamos fazê-lo no Dia Internacional da Democracia, 2 semanas atrás, mas as circunstâncias nos forçaram a adiar até hoje. Outro lado, acho que vocês estão de acordo que as discussões desse tema não podem limitar-se a só um dia ao ano. Democracia significa a liberdade de pensar, falar e amar quem você quiser. A democracia permite que você faça sua voz ser ouvida e lhe dá o direito de influenciar e exigir responsabilidade. A democracia fornece esperança e as condições para moldar um futuro comum e uma sociedade segura e pacífica. A Suécia está convencida de que uma democracia saudável, que encoraja a liberdade de expressão, protege os direitos das minorias e direitos iguais para todos e todas, é a melhor base para uma sociedade sustentável. Uma sociedade democrática, inclusiva e igualitária oferece oportunidades para que todos alcancem seu pleno potencial e participem do desenvolvimento da sociedade. Em uma democracia forte, a igualdade e o gosto de todos os direitos humanos tendem a ser fortes, enquanto o oposto é verdadeiro em sociedades não democráticas, onde a democracia é fraca. Uma democracia forte também cria estabilidade e segurança, pré-requisitos para o crescimento e a prosperidade econômica. Quando as mulheres são igualmente parte das estruturas importantes, políticas, acadêmicas, empresárias, processos de paz, etc., os resultados tendem a ser mais sustentáveis. Não obstante, em muitos países a democracia é desafiada. Também na Suécia vemos algumas tendências de atos antidemocráticos que não víamos antes. Diante dos desafios à democracia, o governo sueco lançou, já no final de 2019, a campanha Drive for Democracy, Juntos pela Democracia, em português. A iniciativa tem como objetivo responder a essas ameaças, fornecendo o apoio necessário às instituições da democracia, seus processos e defensoras. O Ministério Sueco das Relações Exteriores identificou algumas áreas prioritárias para a iniciativa e que são os pontos de partida e inspiração para o trabalho a ser realizado. Entre elas, promover e fortalecer a sociedade civil, inclusive os defensores dos direitos humanos,
fortalecer a mídia livre e independente e as vozes democráticas, como profissionais da cultura, inclusive na internet, para combater a desinformação. Apoiar o aumento do respeito pelo Estado de Direito e promover o engajamento democrático dos jovens, o tema deste ano. 2020 tem se mostrado um ano particularmente desafiador para a democracia. A pandemia da Covid-19 não tem afetado apenas a saúde global, ela tem também destacado e ampliado múltiplas crises que ameaçam o direito a informações livres, independentes, plurais e confiáveis, e o combate à desinformação. Na sua fala ante a Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro sueco Stefan Löfven disse: a pandemia exerce enorme pressão sobre a capacidade de funcionamento das instituições democráticas e tem graves consequências para os direitos humanos. Muitos líderes e governos estão usando isso como pretexto às suas tentativas de silenciar a oposição, a sociedade civil e os defensores dos direitos humanos. Está em boa companhia. Na última sexta-feira, a Suécia se reuniu com a Geórgia, Libéria, Mongólia, Portugal, Tunísia e Uruguai para marcar o início de uma nova parceria, os Amigos em Defesa da Democracia. Compartilhamos uma preocupação comum com os desafios que a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito enfrentam em todo o mundo. Essas tendências preocupantes foram ainda mais exacerbadas pela pandemia de Covid-19, são as palavras dessa coalizão. Para seguir os desenvolvimentos nesse tema em real time, eu recomendo um novo monitor global, lançado recentemente pela União Europeia e pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, International IDEA, sediado em Estocolmo. Esta plataforma reúne informações atualizadas sobre 162 países, identificando onde os direitos básicos estão retrocedendo. Com isto, oferece um balcão único com medidas tomadas globalmente e análises sobre como elas afetam a democracia e os direitos humanos, desde a liberdade dos meios de comunicação até os controles e equilíbrios constitucionais. Eu abri essa página ontem à noite e contei até próximo de 100 países com problemas atuais nesse âmbito. Para concluir, a Suécia vai continuar a fazer tudo o possível para ser uma voz forte e um país ator do desenvolvimento democrático no mundo. A democracia nunca deve ser tida como garantida e impossível de ser revertida uma vez conquistada. Suas estruturas devem ser protegidas e defendidas todos os dias, em casa e no exterior. Por isso que, junto com o BRICS Policy Center do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, vinimos para um bate-papo sobre a democracia e com todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, embaixadora. Bom dia aos que aqui estão conosco, bom dia aos colegas que compõem esse painel. Uma enorme alegria, tanto pessoal quanto institucional, estar aqui nesse evento, né, em assunto absolutamente fundamental. Então, o BPC e o IRI, com muita alegria, a gente se une à Embaixada da Suécia para promover esse bate-papo, essa discussão sobre democracia. Pessoalmente, eu não posso deixar de falar, também especialmente feliz de estar aqui, de certa forma, um retorno ao país onde eu fiz o meu mestrado, e não deixar de ser um exemplo também do acesso à educação que a Suécia permite, que permitiu esse carioca aqui, com uma bolsa do Stint,
fazer o mestrado na Suécia. E talvez aquilo que mais me chamou a atenção quando eu cheguei eram 12 alunos, 2 suecos e 10 estrangeiros, num ambiente absolutamente fantástico para o ensino, para o aprendizado. Então, registro também a alegria pessoal de estar aqui discutindo essa questão. O que é democracia para você? É uma pergunta dificílima para a gente resolver em menos de 3 anos ou 4 anos. Daria uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e muito provavelmente um pós-doutorado sem uma resposta totalmente objetiva. Mas eu acho que aqui vale dizer democracia, pelo menos para mim, a democracia é o sistema de governo no qual a tolerância mútua é aceita. A gente vê hoje uma ausência de tolerância, não é um caso só nacional, é um caso internacional em muitos lugares. Então, é a forma de governo pela qual as tolerâncias são processadas. E, nesse sentido, acho que, nesse momento, indubitavelmente, a gente vive uma crise nessa democracia. Eu não vou aqui afastar aqueles que aqui estão falando sobre Rousseau, Montesquieu ou Tocqueville, que enxergaram a democracia e depois a democracia representativa. Mas acho que com o tema do evento, que é o falar, o votar e o amar, a gente consegue extrair algumas dimensões. Acho que dentro do falar, inegavelmente, as liberdades precisam ser asseguradas para que uma democracia se faça sustentável, e nesse sentido a liberdade de expressão em todos os seus aspectos, a liberdade acadêmica nas universidades, públicas ou privadas, liberdade de imprensa, e em meio ao que hoje já não é mais novidade, mas a discussão da pós-verdade ou da fake news, a liberdade de expressão e a tolerância em relação à liberdade de expressão, ela é necessária. A segunda dimensão do evento de hoje é o votar, e aí a gente lembra também que a democracia representativa vive uma crise bastante grave. O Instituto Ipsos, aqui no Brasil, fez uma pesquisa em 2017 e 94% dos eleitores disseram não se sentirem representados pelos seus políticos. Isso é muito ruim, isso gera uma representação distorcida, isso gera também um problema de accountability bastante grande. Não há democracia sem responsabilização, não há democracia sem accountability. Finalmente, nessa fase inicial, a dimensão amar. Um país ou um mundo só é democrático onde há tolerância sobre as mais variadas formas de amor e de orientação sexual. Isso tem que ser dito sem absolutamente nenhuma controvérsia ou polêmica. Não há controvérsia sobre isso, ou não deveria haver. E do outro lado, do lado da compaixão, se o amor é compaixão, então um sistema democrático ou uma democracia tem que sempre buscar a equidade. E nesse sentido, a busca por justiça e por igualdade entre os cidadãos também é elemento fundamental de um governo, de um sistema que se diga democrático. Em síntese, acho que hoje aqui a gente discute no falar, no amar e no votar, a gente discute os elementos que, uma vez institucionalizados, formam o que seria ou o que gostaríamos que fosse o sistema democrático de um país ou de uma nação. Passo a palavra para Esther e já dando um bom dia e agradecendo a presença de todos. Bom dia a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo esse convite, uma honra estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Me somo às palavras do Carlos e concordando absolutamente com ele, mas também as palavras da embaixadora. E eu quero começar aqui falando algo que me parece fundamental,
e é que democracia é um conceito permanentemente em disputa, permanentemente em construção. E a gente sabe muito bem que democracia não é um conceito fechado, não é um conceito pétreo. Nós temos que estar sempre, né, vigilantes na luta pela construção do conceito da democracia e pela sua implementação no cotidiano. Nós temos, basicamente, eu quero aqui defender, nós temos duas possíveis definições, né, dois possíveis conceitos de democracia, um mais formal, digamos, mais superficial, que tem a ver com uma das palavras do seminário de hoje, né, que é o voto, né, é aquele direito à representatividade popular, mas eu gosto sempre de defender um conceito de democracia que é muito mais profundo, que é muito mais estrutural, mais sistêmico e que tem a ver com a visão mais sociológica da democracia, que seria a ideia de que democracia é basicamente a possibilidade de construir um presente e um futuro conjunto. Democracia é a possibilidade de um convívio coletivo, não isento de problemas, porque eu acho que é bom lembrar que a democracia, ela interpreta também uma forma de convívio dos conflitos, né? Então, a democracia não está isenta de problemas, de conflitos, de dificuldades, né, próprias da sociabilidade complexa do contemporâneo. Mas a democracia, ela pressupõe essa possibilidade de convívio conjunto, dissipando as diferenças por esse bem comum, né? E aí, o que nós vemos hoje em dia, né, para mim, talvez a maior ameaça, eu acho que eu queria aqui elencar duas grandes ameaças. Uma delas é a negação da política, como possibilidade justamente de construção desse presente e desse futuro coletivo, conjunto. Então, eu acho que um dos desafios do campo democrático progressista é justamente o reencantamento com a política, né? Reaproximar a política do cidadão, do seu cotidiano e dos problemas mais emergenciais, né? Coisa, evidentemente, como a embaixadora lembrou, muito mais exacerbada hoje pela questão da pandemia. E um outro segundo grande problema é a emergência dos discursos de ódio e da politização, da eleitoralização do discurso de ódio. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, o discurso de ódio ganha muito voto e é um discurso que sempre tem, de fato, uma potência eleitoral muito forte, né? O ódio, ele é absolutamente incompatível com a democracia. Nós vivemos um cenário agora, no nível mundial, de uma efervescência dos microfascismos cotidianos e dos fascismos, né, também a nível governamental. O que significa isso? Significa que a potência sair, de fato, de afetos negativos, de pessoas que sentem uma absoluta impossibilidade de conviver com o outro, pessoas que negam a alteridade alheia, pessoas que negam a diferença e que sentem que não há espaço no mundo para pessoas diferentes, né? Eu sempre lembro de um texto de Adorno e Horkheimer que se chama, dentro da dialética do esclarecimento, um pequeno ensaio sobre a burrice, né? Isso é muito interessante porque eles dizem a burrice, em termos filosóficos, é uma ferida que você tem na alma, é uma cicatriz que você tem na alma que impossibilita que você reconheça a riqueza do outro, a riqueza e a maravilha de conviver com o outro. Então, acho que eu faço aqui uma conclamação geral a pensar nesse conceito mais denso de democracia, que significa justamente enxergar o outro, ver o outro, escutar o outro e fazer dele enfim, um colega, um amigo, um companheiro dessa viagem de presente e de futuro que temos que construir conjuntamente. Sandra? Sandra, eu acho que o seu microfone... Repito. Bom dia e obrigada pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Eu não vou falar como especialista nem como estudiosa do tema da democracia, mas vou tentar falar mais a partir da minha experiência de vida, e principalmente da minha experiência de vida na Suécia. Eu, jovem, fui estudante de ciência política e relações internacionais, então, obviamente, o tema da democracia era um grande tema na vida acadêmica de um jovem estudante. Mas eu cresci na ditadura militar no Brasil e, por essas coisas da vida, tive a experiência do último ano da ditadura de Pinochet no Chile. E com todos os meus estudos e tudo, eu achava que eu entendia o que era democracia e que eu soubesse dar uma definição. Na verdade, eu achava que democracia é ver e ser visto e respeitado, né? Na sua individualidade, poder expressar-se, votar e ser votado,
participar livremente da vida política e social do país, fazer suas próprias escolhas e responder por elas. Mas a primeira vez que eu realmente entendi o que era democracia foi justamente na minha experiência de vida na Suécia, como estudante. Porque, na verdade, a gente fala muito de democracia, mas democracia requer educação, saúde, moradia e trabalho. Sem essa base, sem essas necessidades básicas atendidas, a gente, na verdade, na minha opinião, não pode falar de democracia. Então, a primeira vez que eu vi essa coisa em funcionamento foi justamente ao chegar à Suécia, como estudante viúva, com 2 crianças pequenas, para fazer um doutorado. Todo mundo me dizia isso é impossível. Mas na Suécia não é impossível. Porque quando a gente tem uma estrutura social, uma vida social preparada para ser de igualdade de oportunidades para todos, de dar a todos uma oportunidade de procurar seus caminhos e tentar atingir seus objetivos, aí a gente vê o funcionamento de uma democracia. Eu cresci, obviamente, na ditadura aqui, mas uma vida privilegiada. Eu tive acesso à educação, à saúde, moradia. Obviamente, eu venho de um dos grupos privilegiados neste país. Mas eu cheguei na Suécia como desconhecida, nordestina, parda, estrangeira, imigrante, mãe solteira, 2 filhos. Tinha tudo para dar errado e não deu. E eu acho que isso é uma das principais características de uma democracia. É que você tenha uma igualdade de oportunidades que te permita dar a sua luta, fazer as suas batalhas. E é isso que eu sonho que a gente possa ter aqui no Brasil. Uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais aberta e uma sociedade que dê oportunidades às pessoas para que, a partir de educação, saúde, trabalho e moradia, a gente possa construir esse sistema democrático com o qual todos nós sonhamos e que, como a Esther disse, é uma construção diária. A Johanna também mencionou, é uma construção cotidiana, construir o sistema democrático no qual a gente quer viver. Essas seriam minhas colocações iniciais. Obrigado, Sandro. Eu queria pegar, primeiro já agradecendo as considerações iniciais, a gente avançar um pouquinho mais no papel das redes sociais hoje em dia e a democracia, né? Acho que foi dito pela Esther em relação à negação da política. Passamos por décadas onde discutíamos que havia baixa participação política das pessoas em geral. Acho talvez um pouco mais difícil dizer isso hoje em dia, quer dizer, baixa participação através dos canais institucionais, creio que sim, continua baixíssimo, mas outros canais apareceram, trazendo também algumas dificuldades ou algumas pressões adicionais, novas, sobre a democracia representativa. Então, primeiro, queria saber se vocês concordam com isso, se enxergam essa pressão adicional, e segundo, se o papel dessas pressões no dia a dia democrático, na criação de bolhas. Alguns dizem que somos prisioneiros do algoritmo, né? Se nós 4 entrássemos no Google agora procurando a mesma coisa, provavelmente encontraríamos 4 respostas diferentes ou 4 sites, 4 indicativos diferentes. Então, primeiro, ter uma ideia de como é que vocês acham que isso afeta a democracia atualmente. Acho que Esther, se quiser começar. Eu posso ir, então, vamos lá. Bom, acho que essa é uma grande pergunta, né? E me parece que para enquadrar o debate, eu sempre gosto de trazer primeiro uma ideia inicial,
que é que nós estamos vivendo num momento de uma crise dos mediadores cognitivos tradicionais, né? Então, os mediadores que antes serviam para entender o mundo e para mediar intelectualmente o mundo, ou seja, partidos políticos, a grande imprensa, mas também, por exemplo, a academia, né? Vale lembrar aqui que nós passamos num momento, por exemplo, no Brasil, de grandes ataques anti-intelectualistas e anti-academicistas, né? Muito fortes. Então, acho que, enfim, me parece que é bom enquadrar o debate nesses termos. Nós estamos vendo numa crise dos mediadores tradicionais que estão sendo progressivamente substituídos por outro tipo de mediadores. E as redes sociais, elas se colocam como um dos mediadores privilegiados que estão formatando, arquitetando um novo ecossistema informativo, né? E a gente estuda um pouco isso nas nossas pesquisas sociológicas, que o que nós conseguimos ver? Primeiro que nós vemos é que há um desgaste muito grande da esfera pública, né? Essa negação da política, dos partidos, que faz com que muitas pessoas retrocedam muito mais à esfera do privado, uma certa reprimarização das relações sociais, voltando muito mais para a ideia da família, dos grupos mais próximos, dos amigos, etc. Aí se constrói muito as redes de confiança que permeiam todo esse ecossistema das redes sociais. A gente fala, eu, por exemplo, sempre falo do processo de WhatsAppização da política. O que seria isso? Uma progressiva substituição dos meios de comunicação tradicionais por uma rede informativa, por uma plataforma informativa comercial também, isso é importante levar em consideração, corporativa, que é o WhatsApp, mas que ela se constrói de uma forma diferente. Por quê? Porque ela se constrói em grupos de confiança. Então, você já não está exposto ao debate público nos moldes tradicionais da esfera pública, você não está exposto tampouco a diferentes interpretações informativas, e você passa por um processo de confirmação do viés cognitivo. O que significa isso? Você recebe suas informações com as quais você já está previamente em conversas, informações que já estão previamente, enfim, em coerência com a sua prévia visão do mundo. Então, você não fica exposto a informações conflitantes com sua opinião, com sua prévia visão do mundo, e você fica fechado em grupos de confiança que são pequenos. Então, você tem uma certa tribalização da informação. Isso, para mim, realmente gera um processo desdemocrático muito grande. Por quê? Porque democracia pressupõe que as ideias se colocam em conflito, que os adversários políticos não são inimigos, são simplesmente pessoas para conviver democraticamente, mas é preciso você escutar as ideias em conflito para você entrar num debate, num diálogo. E democracia também pressupõe que você sai dos grupos de confiança e amplia o debate para outros grupos também da esfera pública. Então, acho que esses são os desafios que as redes sociais colocam e, obviamente, o efeito também do autoritarismo do algoritmo, né? Essa ideia das famosas bolhas sociais, que a gente vê muito isso, né? As bolhas algorítmicas, bolhas digitais do mundo online, que tem a perversidade de que não ficam só no mundo online. Então, quantas vezes a gente fica restrito nessa nossa bolha digital e depois leva essa informação totalmente parcial e limitada para o mundo offline. Isso contamina também a nossa capacidade para entender outros lados, outras mentalidades e outras opiniões. Obrigado, Esther. Sandra, você quer adicionar alguns comentários, por favor? É muito interessante tudo isso que a Esther está contando, e eu tenho mais perguntas a fazer do que talvez propriamente comentários. Como a gente faz, vocês que são especialistas, para romper essas bolhas, quando a sensação que se tem ao sair da bolha é que se está no campo de batalha aberto? Então, na verdade, nós estamos num mundo tão polarizado que a bolha ela gera esse viés cognitivo, reforça esse viés cognitivo, mas ela também serve de proteção. Inclusive para profissionais da imprensa, por exemplo, que precisam sair, fazer suas reportagens, publicar seus artigos e desvelar a realidade que está acontecendo lá fora, mas depois eles mesmos, de certa forma, tendem a voltar para as suas bolhas, porque fora das bolhas o campo de batalha está muito cruel. E a pergunta é, como a gente faz para conseguir manter o espaço democrático de discussão aberta? E como a gente faz para que a nossa tolerância, que é a característica fundamental de qualquer sistema democrático,
é a tolerância para o diferente, como a gente faz quando a tolerância ela está sendo instrumentalizada por grupos não democráticos justamente para destruir a democracia. Então, está se usando da tolerância democrática para conseguir destruir o próprio o próprio jogo democrático, não é? Eu não sei, essa é um pouco minha experiência de vivência nas redes sociais. Obrigado, Sandra. E eu vou, enfim, tecer algumas palavras sobre isso. Lembrar aos participantes que vocês podem fazer perguntas, tá, pelo Q&A, tá, o Q e o A que estão aí abaixo da tela de vocês, e a gente vai fazer uso dessas perguntas durante aqui o nosso bate-papo. A gente já tem 2 perguntas e eu vou a elas logo depois do meu comentário, Sandra, sobre o que você falou. O que fazer para quebrar? Precisamos dialogar. Eu sei que pode parecer a coisa mais simples e pueril do mundo, mas é isso. Precisamos dialogar, né? No sentido em que, sim, existem extremos. E não estou aqui propondo, né, que haja paciência ou tolerância com os extremos. Não é disso. Mas eu não acho que a maioria seja extremada. Ela está sendo instrumentalizada, ela está sendo tem alguma coisa acontecendo que está legitimando a institucionalização da intolerância, que eu acho que é talvez a questão mais grave. Quando a intolerância ela sobe do nível individual para o nível institucional. E aí nós temos a caixa de Pandora foi aberta, mas ela pode e precisa ser fechada. Vai provavelmente requerer um esforço exponencialmente maior do que aquele que foi necessário para abri-la. Mas esse esforço, primeiro, precisa começar, segundo, precisa ser contínuo, e terceiro, precisa ser em todos os lugares. Um pouco em relação ao que a Esther falou, né, e acho que você utilizou essa palavra, Sandra, de batalha. Essa batalha hoje em dia está sendo lutada em todos os campos, em todas as esferas de interação coletiva, seja ela virtual ou real. É na sala de aula, é na mesa do bar, em todos os lugares isso está acontecendo. Então a gente precisa também trazer o diálogo e a tolerância para todos os lugares. Eu adoraria dar uma solução simples e rápida para todo esse problema que a gente está vivendo mundo afora, mas a verdade é que não enxergo nenhuma solução de curto prazo para isso. Mas se não iniciarmos o diálogo como esse que estamos fazendo hoje, eu acho que o problema vai se tornar cada vez maior e cada vez mais difícil. Eu vou passar a palavra a Esther. Esther, já juntando aqui 2 perguntas sobre discurso de ódio, uma do Álvaro Coser, que pergunta por que os discursos de ódio ressurgiram com tanta força ao redor do mundo nos últimos anos. A ideia é que eles estavam adormecidos ou as pessoas não se sentiam à vontade para aparecer. E já juntando uma terceira pergunta, de repente, para fazer no seu comentário, que há quem diz que o discurso de ódio faz parte do direito de expressão. E o que vocês acham sobre isso? Então, antes de passar a bola para você, muito rapidamente, eu não creio que o discurso de ódio faz parte do direito da expressão. Acho que ressurgiram com força porque se sentiram legitimados em algumas instituições políticas que reproduziram esses discursos, e acho que, nesse sentido, as redes sociais ajudaram muito, né? Porque gera um pouco da síndrome de multidão e facilita com que as pessoas digam coisas que normalmente não diriam, o famoso sem filtros. Esther, por favor.
Perfeito, vamos lá. O Álvaro pergunta sobre esse ressurgimento do discurso de ódio. Vale a pena falar que, bom, que o mundo nunca esteve de fato imune aos discursos de ódio, né? Nós tivemos sempre ondas históricas perfeitamente definidas e nesse tipo de discurso de ódio, mas há um tema interessante, Álvaro, que a gente estuda na sociologia mais contemporânea, que nós definimos de guerras culturais, que seria o seguinte: durante os anos 60, 70, nós tivemos, de fato, uma penetração muito forte de avanço dos movimentos pelas liberdades civis, movimento feminista, movimento pelo avanço dos direitos LGBT, movimento pela incorporação de grupos excluídos, né, no ambiente democrático, que foi muito potente em termos políticos e em termos culturais também. Então, essa perspectiva teórica diz que houve uma reação do campo conservador a todo esse tipo de avanço progressista que foi muito potente. E durante os anos 90 e 2000, houve, de fato, uma formatação, uma formalização de toda essa reação conservadora que se deu muito potentemente nos Estados Unidos, mas também na Europa, né, com vários líderes da extrema-direita, e chegou ou evidentemente ao Brasil. Então a gente utiliza esse tema de guerras culturais justamente para pensar que esse ressurgimento conservador, na verdade, é uma reação e uma rejeição a todo esse avanço progressista tão potente que nós tivemos política e culturalmente no mundo atual, no mundo contemporâneo, né? E há também uma outra, mas o termo guerras culturais não é gratuito e tem a ver com uma coisa que a Sandra falou, essa ideia de pensar e enxergar a política como um campo de batalha, de você enxergar o outro ou aquele que é diferente, que se apresenta como diferente, não como um adversário, e sim como um inimigo. E o inimigo, ele por definição tem que ser aniquilável, né? Então é muito essa ideia de que o outro que pensa diferente, que é diferente, que existe diferente, tem que ser aniquilado, metaforicamente, silenciado ou fisicamente, né? Nos seus direitos, no seu direito de existir, né? E há um outro conceito também, Álvaro, que acho que é muito interessante que a gente trabalha, que é o conceito de contrapúblico. O que significa isso? Essa direita, ela veio empoderar um público que estava silenciado. Eu vou te dar um exemplo muito claro do Brasil. O Brasil passou por um processo temporal muito longo de governos de esquerda, né? Houve, de fato, muita gente que não se sentia-se representada, né? Por esse tipo de governo, e veio depois uma onda de empoderamento de uma mentalidade mais conservadora, neoconservadora, isso que a gente chama contrapúblico. Portanto, há-se um empoderamento nesse ressurgimento de uma direita que estava, digamos, latente, silenciosa e que agora se vê politicamente representada, né? E sobre a pergunta do discurso de ódio, o discurso de ódio faz parte da liberdade de expressão? E veja bem, porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Para nós é muito óbvio que discurso de ódio não faz parte da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão acaba onde o direito do outro começa, né? Então, quando há uma agressão ao direito do outro, ao direito alheio, a liberdade de expressão acaba. Mas, assim como a democracia, essa questão está permanentemente em disputa e deve ser permanentemente disputada. Uma das coisas que eu vejo muito, né, por exemplo, no Brasil, onde eu faço pesquisa sobre discurso de ódio, extrema-direita, é que há muitas pessoas que não identificam esse discurso de ódio, que para nós é evidente, como discurso de ódio. Então, por isso, a simples judicialização do combate ao discurso de ódio, a simples ideia da fiscalização do combate ao discurso de ódio, não é ela só a ferramenta, a única ferramenta para lutar contra o discurso de ódio. É importante se acionar as questões jurídicas contra o discurso de ódio, mas o mais importante de tudo é acionar a questão educativa cultural, porque só de fato com uma boa base educativa cultural, com uma pedagogia democrática, com uma construção cidadã democrática, é que as pessoas conseguirão de fato identificar o discurso de ódio, identificar como ele funciona, como ele se arquiteta, como ele é ameaçador para a democracia, e de aí para frente a gente vai conseguir de fato lutar contra ele. Sandra, os seus comentários? Não, basicamente só para concordar com a Esther e por ter trazido também esse aspecto da pedagogia da convivência democrática, né? Por isso eu insistia no começo, eu acho que tudo começa com educação. Então, a gente não pode alimentar um sistema democrático sem cidadãos conscientes, educados, saudáveis, minimamente satisfeitos em suas necessidades básicas, para que eles tenham a possibilidade de pensar o que querem, sonhar para si e para a sociedade onde vivem, né?
a partir de umas necessidades básicas mínimas atendidas. E a necessidade de educação é uma que eu acho que não está atendida em nossa sociedade, e eu acho que isso abre as portas para o discurso, não vou nem dizer o discurso de ódio, mas primeiro o discurso desinformado ou mal informado, o discurso que fica muito fácil de se transformar em vítima das fake news, o discurso que no final fica muito fácil de se transformar num discurso polarizado de ódio e de intolerância. Então, eu acho que essa é uma dívida que a gente tem na nossa sociedade, que é a dívida da educação básica para todos, que é um desafio que eu percebi nessa experiência de 12 anos de vida na Suécia, que era dado como claro, garantido, o mínimo, o acesso à educação. Eu acho que essa é a base de todo e qualquer sistema democrático. Nesse sentido, eu concordo com a Esther, a questão da pedagogia para a democracia, né, como um tema importante. Sem que isso diminua a necessidade de democratização de outras coisas que constroem isso que eu chamo de uma democracia de verdade, que é o acesso à saúde, que é o acesso à moradia de qualidade, o acesso ao trabalho, né? Quer dizer, sem essas 4 bases, eu acho que fica difícil a gente falar de democracia de verdade. Obrigado, Sandra. Trazendo uma outra temática aqui, que é a ideia da comunicação, e um pouquinho, ainda no que Sandra falava um pouco mais cedo, né, sobre furar as bolhas e a necessidade contínua de diálogo e de tolerância. Tem um comentário do Rafael Dantas, aqui no chat, que ele fala que a instrumentalização ou potencialização, né, do discurso pela comunicação com aspectos emocionais. Acho que, em relação a isso, tem uma entrevista bastante recente do Jairo Nicolau no El País, em que ele, de modo geral, acho que também alude a isso, né, a ideia de uma comunicação muito efetiva, né, que rebate a ideia de que a maioria de um país é fascista ou coisa do tipo, mas que foi muito bem instrumentalizada em alguns aspectos, em alguns sentidos. Esther, você tem alguma resposta para o Rafael Dantas no sentido de como é que o campo democrático progressista pode introduzir afetos positivos no sentido de balancear e equilibrar a disputa política? Olha, a gente tem uma mínima noção de como se constrói o ódio eleitoralmente, né? Nós sabemos que o discurso de ódio, ele fundamentalmente se baseia capturando os medos da população. Medos que podem ser medos materiais, carências materiais, e eu acho que a Sandra falou muito bem quando ela disse que se a gente não tiver, de fato, uma base material garantida, a gente não pode ter uma democracia de mínimos, né? Então, o discurso de ódio, ele se alimenta justamente das carências, das vulnerabilidades desse tipo de carência material. Então, por exemplo, a gente vê como o discurso de ódio, ele consegue politizar o medo e a vulnerabilidade que vem, por exemplo, de uma estrutura de trabalho que cada vez é mais precária, da uberização do mundo do trabalho, da desagregação das relações do mundo do trabalho. O discurso de ódio também se alimenta, por exemplo, de uma classe média que está perdendo cada vez mais poder aquisitivo, que está perdendo muito seu lugar no mundo. O discurso de ódio se alimenta de uma enorme população conservadora, mas conservadora moderada, que não é fascista, que sente muito medo diante de um mundo hipercomplexo de avanços progressistas com os quais ela não consegue dialogar. Então, são medos existenciais, muitos deles legítimos, do cotidiano das pessoas que não têm, talvez, o preparo cultural, o preparo educacional para, de fato, se sentirem armadas filosoficamente, psicologicamente, culturalmente, para se enfrentar ao mundo que é hipercomplexo e que está hiperacelerado. Então, basicamente, o que os governantes da extrema-direita fazem é potencializar esse medo e transformá-lo em ódio, né? Qual que é o antídoto? Qual que poderia ser o caminho da esquerda?
O caminho para mim me parece é definitivamente simples de ser verbalizado, mas é muito difícil de ser operacionalizado. Mas por que é simples de ser verbalizado? A ideia, qual que seria a ideia de fundo? É justamente reconhecer esses medos, reconhecer o medo, por exemplo, da pessoa que ficou sem trabalho, que está desempregado a longo prazo, reconhecer o medo da pessoa da classe média, que se vê com um poder aquisitivo menor, reconhecer o medo do conservador religioso, que vê o avanço, por exemplo, do feminismo, dos grupos LGBT, que se sente também ameaçado por isso, reconhecer medos que são humanos, que estão aí presentes, e dialogar com esses medos, mas não do ponto de vista da instrumentalização do ódio, do ponto de vista dos afetos negativos, e sim do ponto de vista de pegar esses medos e reconduzi-los para afetos positivos, ou seja, para a compreensão de que a gente só vai poder superar esses medos, esses obstáculos, construindo um regime democrático inclusivo e de fortalecimento do laço afetivo, né? Como já falava Freud. Né? Se a gente, de fato, insistir ainda mais num regime, em um regime autoritário, fascista, excludente, né, de ódio, o que a gente vai fazer no final das contas é insistir no medo e potencializar muito mais o medo, porque medo é muito eficaz para a extrema-direita. Então, acho que, basicamente, a resposta seria humanizar o medo e transformar em afetos positivos, democráticos, e deixar muito claro, por meio da cultura e da educação, que a formação de um laço coletivo democrático é a única saída para os problemas que, enfim, que são generalizados no mundo. Obrigado, Esther. Sandra, você pode dar o seu testemunho em relação a Esther mencionou essa questão do medo presente, talvez em algumas camadas da sociedade brasileira. Como é que você enxerga a sociedade sueca nesse sentido? Você podia falar um pouquinho da sua experiência em relação a como que a sociedade sueca vive as diferenças? Bom, eu saí da Suécia já são 10 anos, já que eu estou fora e muita coisa aconteceu nesses últimos 10 anos. Então, eu vou falar baseada na minha experiência pessoal, basicamente. A Suécia é uma sociedade incrivelmente secularizada. Para qualquer pessoa que tenha crescido no mundo latino-ibérico, mesmo a Espanha, com toda a sua anticlericalismo e anti-igreja, etc., a sociedade sueca é uma sociedade que vive muito distante da vida religiosa, do sagrado. Tudo é muito pragmático, muito prático. E tem uma base humanista muito forte, de solidariedade que se verifica, por exemplo, no sistema de impostos, onde se pagam impostos altos para financiar uma rede social mantida pelo Estado. Então, é um mundo muito diferente desse mundo que nós estamos acostumados a viver. Agora, eu imagino que também na sociedade sueca existam as bolhas, né? Então, eu obviamente entrei para uma certa bolha, que é a bolha acadêmica. Eu fui fazer um doutorado, então eu vivia num mundo extremamente de alto nível educacional, um mundo acadêmico, um mundo com um alto grau de tolerância ao diferente, em certo sentido, mas também um mundo com suas normas implícitas, suas normas culturais, etc. Então, você se sente num mundo onde você pode ser quem você quiser ser, desde que você obedeça algumas regras básicas, que são as regras do jogo democrático institucional sueco, né? É um país onde você, depois de 4, 5 anos lá, você, dependendo da forma como você entrou, você já pode votar nas eleições locais. Então, a sua possibilidade de se manifestar e de se fazer ouvido, ela vem muito rápido. Para mim, quase como um choque, quando você descobre que você está sendo chamada a participar das eleições locais, por exemplo. Então, é uma experiência pedagógica em democracia muito forte. E eu não estou aqui querendo dizer que
é uma democracia perfeita ou não problemática, não é isso. O Manuel Castells chama a Suécia de Parque Nacional da Humanidade, porque a gente consegue fazer ali uma reserva de tudo que é bom e que a gente gostaria de preservar de certa forma. Eu não vou dizer que é assim, não é uma sociedade perfeita, longe disso. Somos todos seres humanos e temos nossas falhas que transferimos aos sistemas institucionais que nós mesmos criamos. Mas, sem dúvida, é uma experiência de ser visto pelo Estado, de ser chamado a fazer seus exames de saúde, de ter suas crianças convocadas a ir à escola. As crianças não podem faltar à escola. Nós vimos agora, durante a pandemia da Covid, a escola sueca, a escola básica não foi fechada. Isso é um valor muito importante para eles. Então, há uma ideia de sociedade aberta e de todos expostos a esse processo educativo, pedagógico de viver numa sociedade aberta, que é muito interessante observar e que começa muito cedo, começa no Dagis, na creche, quando as crianças ainda não têm 2 anos de idade. E é muito interessante observar isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender de observar as coisas boas e as coisas ruins da democracia sueca. Eu acho que a gente pode aprender muito nesse processo. Obrigado, Sandra. Passar uma pergunta para a embaixadora Johanna, se sentir à vontade em responder. A gente estamos falando muito sobre a importância do diálogo, né? E um aspecto da diplomacia é o diálogo, a negociação. Se pudesse, talvez, iluminar um pouco para nós como é que tem sido ser uma diplomata num momento tão desafiador para a democracia. Sim, muito obrigada. Primeiro vou dizer algo sobre a Suécia, que a Suécia também, a Suécia também temos nossos problemas e também, como falei pouquinho, também hemos visto esses últimos anos uma polarização da sociedade e, sobretudo, uma agressividade da parte de, como vemos em todo o mundo, dos jovens homens que sentem medo, que se sentem excluídos da sociedade e que são vítimas fáceis de políticas extremas, ou seja, do extrema direita ou extrema esquerda, outros tipos de extremismo. Então, não somos salvos. Talvez melhor que em outras partes do mundo, que falamos antes também, mas é um desafio que também lutamos. Somente para esclarecer que o Parque Nacional está ameaçado, digamos, não? Para a pergunta, vou mudar para o inglês, porque é complicada e como ainda estou aprendendo português, é uma luta também. Now, just to say that I think in diplomacy, we've always, dialogue is the basis of diplomacy. If we're not willing to listen to the arguments and to express our own arguments in a way that leads to results, it's very difficult. Of course, there are different methods. I was working in the UN issues for a long time and negotiating with countries all over the world, issues such as development, rights of children, women's rights, etc. And my neighbors in the bench, because of the alphabetical order, were Sudan and Syria. And my colleagues were lovely. We used to go for coffees. We had a great time as colleagues. On a personal level, we could leave our differences, governmental differences aside,
And even when we negotiated, you're a professional, you listen, you think about the arguments because you know that you need to come to a result. So I think that's the listening part is the most important part. And to have good arguments. An aggressive approach doesn't lead us anywhere in diplomacy. To try to empathize with the other opinion, to see where they come from. I think that's also very important. Doesn't mean that you agree, but that means that you try at least to understand where they come from, to see their point of view. So it's a challenge. It's always been a challenge. I think that's part of the fun with this one, that you constantly need to it's not an easy thing, but so you constantly need to try. But of course, the fewer we have on our side, the harder it becomes when it comes to democracy, when it comes to human rights, and climate issues, etc., where we find that the consensus that we had before, only in 2015, for example, in the Paris Accord, is now being challenged from many angles. So it's always a struggle, but maybe a little bit more so now. I think also, as I spoke about in my opening, that the COVID has been a very comfortable excuse for many to do what they wanted to do for a long time, for many leaders around the world. I think that's a real danger that we're facing, and I think it's will be difficult to get out of that as long as this pandemic is hanging over us, because our arguments about tolerance and openness and diversity and free speech and ability to criticize the government and to have a freedom of movement and organization, etc., etc., is being challenged in the name of keeping people safe and sound, which is difficult to weigh these two arguments maybe, but I think we have to remember where we come from and what are the long-term consequences if we let this slip too far. Just to thank you also while I'm speaking. Quero agradecer muito por essa discussão, é tão importante, tão interessante. Estou de acordo com tudo que os temas que vocês falaram, sobre a tolerância, o respeito, a educação, tanto formal como informal, e que não é uma coisa de direita ou esquerda, é uma coisa de todos os lados. Todos temos nossos bubbles, ou seja reais ou por internet, ou seja, mas estão lá e temos que encontrar outra forma de conviver, de discutir e dialogar e ouvir o que de onde vêm os demais. Obrigada. Obrigado, embaixadora, pelas suas palavras. A gente tem ainda algumas perguntas aqui, duas do Marco Scherhab, que falam sobre a democracia e ou medidas necessárias, né, e qual o papel da Constituição ou da defesa da Constituição para que nós atinjamos, acho que na primeira pergunta ele diz democracia plena, na segunda verdadeira democracia, o que eu acho que é razoável inferir que ele enxerga que não estamos vivendo nenhuma nem outra. Então passo a palavra a Esther e depois faço alguns comentários. Eu acho que quando a gente se debruça, né, sobre o conceito de democracia, além de pensar um pouco nas questões, enfim, etimológicas, né, conceituais, é muito importante pensar também para quem que está sendo construída essa democracia. O Brasil é um país de uma democracia muito incompleta
e de uma democracia com um legado muito autoritário também. Então, ao mesmo tempo que podemos garantir que minimamente existe um patamar democrático para uma certa classe média tradicional acomodada, esse mínimo patamar democrático nunca foi respeitado, por exemplo, para as classes populares periféricas, para a população negra brasileira, né, submetida a um genocídio permanente, a políticas autoritárias de extermínio do Estado. Então, no caso brasileiro, eu acho que para a gente ter de fato uma democracia de mínimos, para mim tem que lutar prioritariamente contra duas estruturas absolutamente perversas, que são a herança da sociabilidade histórica do Brasil, que são, primeiro, o racismo. Numa estrutura profundamente racista, não há nenhuma possibilidade de convívio democrático, porque o racismo pressupõe justamente a desumanização do negro. E a desumanização do outro é um impeditivo fundamental justamente para esse convívio democrático, né? Então, a luta antirracista, eu acho que deve ser urgentemente incorporada com muita mais potência para a pauta democrática. E uma outra luta, para mim, fundamental é a luta contra a desigualdade, né? O Brasil é um país imensamente desigual, e não só uma desigualdade econômica, mas uma desigualdade com respeito aos direitos básicos, né, com respeito ao acesso à educação, à saúde, à moradia digna, uma cidadania digna, né? E, de novo, o convívio democrático, ele pressupõe uma mínima igualdade em acesso a direitos, uma mínima igualdade em acesso à cidadania, né? Então, acho que a luta para mim, contra o racismo e contra a desigualdade são absolutamente prioritárias, uma construção cidadã muito mais saudável, né? E aí ele fala também, me parece, um pouco sobre a Constituição Federal, né? Sobre essa ideia de a gente defender a Constituição Federal como uma arma básica para a luta democrática mais radical. E com certeza, eu acho que a Constituição deve ser sempre defendida com unhas e dentes, né? Mas eu sempre faço o mesmo apelo, e eu digo que a defesa da Constituição e a judicialização das pautas, elas, às vezes, escondem um processo que é muito mais demorado e muito mais de longo prazo, que é justamente essa passagem, né, cultural e educativa dessas pautas, né? Então, muitas vezes a gente, digamos que, mascara as pautas pela via da judicialização. Então, colocamos, por exemplo, os direitos da comunidade LGBT em mãos do Supremo Tribunal Federal, colocamos, né, os direitos ambientais em mãos do Supremo Tribunal Federal, né? E muitas vezes esse Supremo Tribunal Federal responde positivamente aos anseios que nós temos, né, de proteção desses direitos. Mas no longo prazo, nos processos sistêmicos, estruturais, sociais, se a gente não tiver, de fato, como a gente falava antes, uma certa pedagogia cidadã e uma democracia que passe por estruturas educativas, essa judicialização se faz muito pobre, fica só numa superfície e nunca vai atingir os níveis de fato mais profundos sociais, né? Então, eu, enfim, continuo apelando para a mesma coisa: cultura cívica, cultura cidadã, cultura democrática e responsável, né? Obrigado, Esther. Não é bastante raro que a gente encontre nos livros de best-seller livros sobre política propriamente dito, mais especificamente livros sobre ciência política. Não obstante, um livro que está na lista dos best-sellers em praticamente todos os países é Como as Democracias Morrem, que é talvez um símbolo desse momento que estamos vivendo. Mas eu queria talvez fazer uma provocação no sentido contrário e dar a oportunidade de cada um de nós de fazer uma última exposição, olhando para frente com otimismo e com mais positividade para o futuro próximo. Sandra, como é que as democracias podem resistir e podem voltar a florescer? É uma pergunta bem complicada. Eu acho que a gente, primeiro que nada, a gente não pode desistir. Então, tem uma palavrinha que está muito na moda atualmente, mas que eu dou aula de economia ambiental, então eu uso de vez em quando com os meus alunos. A gente precisa cultivar a nossa resiliência. Então, enquanto a
a onda está vindo cobrindo as nossas cabeças, nos dando um caldo, um caixote daqueles memoráveis, a gente precisa se manter ativo, fortes, rígidos nas nossas crenças e no nosso conhecimento, inclusive no nosso conhecimento científico, que está sendo tão vilipendiado neste momento. A gente precisa se manter firme, continuar trabalhando, no meu caso, pesquisando, insistindo no que são verdades científicas. E a verdade científica ela é mutável em sua própria natureza, porque ela vai, à medida que nós vamos adquirindo novos conhecimentos, a gente vai mudando as nossas concepções do que é a verdade, digamos, em determinado momento. Mas eu acho que o mais importante para a gente recuperar a democracia é a gente não desistir, não desanimar e continuar trabalhando com as coisas que a gente acredita. Continuar fazendo pesquisa, continuar educando, se é o caso, continuar transmitindo conhecimento, colocar a cara. Eu acho que é isso. Obrigado, Sandra. Esther, acho que a mesma pergunta para você. Vamos fazer ao contrário do livro. Exato. Não cair na depressão coletiva aqui, né? Eu concordo muito com a Sandra e também me parece que nós temos que ser justos e não cair numa análise precipitada e errônea de que esses movimentos retrógrados de direita, eles são unânimes e tomaram a política mundial, porque não é verdade, né? Obviamente que nós estamos num processo muito dramático, né? Porque há várias nações no mundo, né? Nações muito importantes, inclusive no ponto de vista geoestratégico, que tem esse tipo de governamentalidade de direita, de extrema-direita, de ódio, é um processo trágico para nós. Mas a gente não pode esquecer que a política está em disputa continuamente. E eu gosto de lembrar, inclusive, que incluso nesses países onde a direita mais extrema ganhou as eleições, nunca foi por um voto absolutamente maioritário. Sempre foi uma disputa realmente acirrada. E a gente também vê vários exemplos de países que entraram nessa onda da direita que depois estão retomando ondas da esquerda também, de democráticas muito fortes. Então, está permanentemente em disputa, em construção tudo. O ódio sempre pode ser desconstruído, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu gosto também de lembrar que, ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente vê essas trágicas queimadas no Amazonas, no Pantanal, a gente vê, por exemplo, movimentos enormes, magníficos de luta medioambiental em vários países, né? Como a juventude está se mobilizando pela luta medioambiental, ao mesmo tempo que a gente vê, por exemplo, movimentos políticos contra os direitos da saúde da mulher, contra, enfim, contra os direitos femininos, contra os direitos da população LGBT, a gente vê também essas meninas tão jovens, né, tão empoderadas, né, gritando a palavra feminismo, ou a gente vê, por exemplo, as manifestações, essa parada LGBT enorme que nós temos em São Paulo cada ano, né? Então, acho que nós temos que ser justos, ponderados e pensar que nós temos retrocessos, né, que nós temos, de fato, momentos tristes, dramáticos, né, de retrógrados, mas nós temos também uma juventude, não só uma juventude, uma sociedade nacional, internacional, combativa, que está muito engajada, muitos deles a diversos níveis, né, que está trabalhando, que está lutando e que está também, enfim, que está construindo as suas próprias pautas, né? Então, acho que concordo muito com a Sara, temos que ser resilientes, não desanimar e, enfim, dentro do que cabe, né, da possibilidade que nós temos, ser sempre otimistas e olhar para esse outro lado, para essa população que está lutando e que está trabalhando para uma sociedade mais justa e mais democrática. Muitíssimo obrigado, Esther. Eu vou passar a palavra a seguir para a embaixadora Johanna para fazer o encerramento do evento. Mas antes disso, queria registrar também, né, a minha opinião, o meu comentário. Concordo com o que Esther disse mais cedo, não há solução fora da política. Né? Então, por incrível que possa parecer, ou por mais contraintuitivo que possa parecer, a solução é mais política, e política no sentido de mais diálogo, política no sentido de mais tolerância, política no sentido de mais aceitação do ponto de vista do outro.
né? E aí, nesse sentido, trazer a Constituição na sua plenitude, né? Não só a nossa, como as outras, para a sua devida eficiência. Não há solução aceitável que não passe pelo fortalecimento das instituições democráticas, né? E a crise que vivemos, acho eu, muito maior porque a gente enxerga que atingiu as instituições democráticas, né? Então, acho que, nesse sentido, a solução termina por aí também. Embaixadora Johanna, acho que agradeço em nome dos demais pelo convite e pela oportunidade de estar aqui discutindo, e é um agradecimento ao governo da Suécia por proporcionar esse tipo de diálogo para todos nós, mas dou a última palavra, Sara. Sim, não, só eu que devo agradecer a todos vocês. Acho que ha sido uma discussão muito que levar para o futuro, para nossas vidas diárias, nossas vidas profissionais. E quero agradecer a vocês no BRICS Policy Center, do Instituto de Relações Exteriores do PUC em Rio, por essa parceria que estamos fazendo um pouquinho sobre temas como democracia, como a igualdade das mulheres e outros temas que são muito importantes nesses dias, quando a Covid ameaça muitos dos logros que fizemos essas últimas décadas, né? Espero que podemos seguir também falando, conversando, dialogando. E vejo que essa sessão foi recordada, recorded. E espero que muitas pessoas fora dos nossos âmbitos, também assistiriam no futuro, que vejam isso, que talvez pensam um pouquinho, que se abrem a outras opiniões, outras discussões, e que podamos conviver em um mundo com mais democracia, mais discussões, mais debates amistosos, mais também abertos de diferentes lados no futuro. E outra vez, muito obrigada. Para a Suécia é um grande honor, uma grande parceria que temos com vocês. E isso ajuda muito as relações entre nossos países, mas também serve como um exemplo para outro trabalho que fazemos no mundo. Muito obrigada. Então, agradecendo a todos, deixar claro que, como a embaixadora lembrou, essa é uma gravação que vai estar disponível e que a gente também estimula que seja disponibilizada ao maior número possível de pessoas. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.